Escolher a sua mala de viagem é um processo delicado e que você deve prestar muita atenção, escolher com muito amor e carinho. Você sabe qual é o erro mais comum das pessoas que vão viajar? É justamente não prestar atenção nesse detalhe. Você tá achando que tudo isso é besteira? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque se eu não trouxer nada que te ajude aqui, que dê aquela plim na sua cabeça, você não precisa deixar nenhum comentário, não precisa se inscrever nem nada. Mas se até o final desse vídeo eu trouxer informações que te ajudem, se inscreve aqui no nosso canal, deixa uma curtida nesse vídeo, porque você sabe que aqui a gente ajuda você. E como você deve saber aí, existem malas de todos os tipos, de todos os tamanhos, dos mais diferentes aí preços. Como que a gente faz para escolher uma mala ideal? Porque sim, existe uma mala ideal para cada pessoa, para cada viagem, para cada perfil. E exatamente por isso você precisa ter cuidado para não cair em armadilhas. Não existe aí uma fórmula mágica, né? Você compra essa mala é ótima. Pode ser ótimo para uma pessoa, mas para outra pessoa ela não vai ser tão boa assim. E você precisa aí entender um pouco do que você precisa, das suas necessidades, do seu perfil, para aí sim você reconhecer qual é a mala que vai ser ideal para o seu caso. E a primeira coisa que eu vou falar aqui, o primeiro mito que eu vou desmistificar aqui, é que uma mala cara não é necessariamente a melhor mala. E aliás, você sabia que dependendo da duração da sua viagem, pode ser até interessante que você alugue uma mala? Existe esse serviço, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. A primeira pergunta que você deve fazer aí, essa viagem é uma viagem do tipo excepcional ou é algo que vai continuar acontecendo ao longo do tempo? Porque, por exemplo, se você for sair de lua de mel ou você vai fazer uma viagem excepcional para um local, né? Você vai a trabalho para um local, talvez não seja interessante você comprar uma mala, porque você vai ter uma mala ali que vai encher canto, né? Você precisa estocar em algum lugar e você não vai usar. Outro ponto é quanto você está disposto a pagar. Sim, porque existem todos os preços aí, como eu falei, e também, como eu falei, não é porque uma mala é super cara que ela é excelente, que é a melhor do mercado. Existem malas que são mais baratas, mas que funcionam muito bem também. Então, na hora de comprar sua mala, é muito importante, né, que você consiga sentir aí, né, você vai até o local, você vê a mala, você puxa ela, você abre, né, dá uma olhada por dentro ali, vê o material, se você percebe ali que o material ele é de boa qualidade, realmente, né, porque vocês sabem o quanto as malas sofrem aí, né, nos porões do avião para chegar até você de volta, né, naquela esteira ali, elas sofrem bastante, então elas precisam sim ser bem resistentes. Vou mostrar aqui para vocês alguns modelos de mala que eu tenho e quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. Bom, esse aqui é aquele modelo rígido, né, eu gostava muito, esse é um modelo que eu gostava muito antigamente, mas eu já vi muito desse tipo de mala aqui se quebrar, né, porque esse aqui começa a ressecar ao longo do tempo e tem muita mala que quebra. Essa aqui, ela continua inteira, ela não foi muito usada, então não tem muita experiência. Acho que eu viajei com ela umas 2 vezes só. E esse aqui, ó, o interior dela, eu acho uma vantagem o interior dela que tem vários compartimentos, ó. Aqui, por exemplo, você pode colocar uma parte das suas roupas, né? Coloca aqui dentro, aí você fecha, ó, isso aqui fica independente do outro lado da mala. Acho bem interessante, né? E o que eu gosto muito nela também é que ela é leve, isso aí é um ponto, né, como eu falei no vídeo, é bem interessante. Tem esse cadeado aqui, né, TSA, que lá nos Estados Unidos eles podem abrir, eles têm esse... Aqui não precisa arrebentar sua mala. Eu nunca usei, mas quem gosta de usar aí, eu prefiro o cadeado normal mesmo, não gosto desse tipo de cadeado aqui. E aqui, outro detalhe dela, que é muito bom, é essa roda dupla, que eu até esqueci de falar aqui nas minhas dicas. Essa roda dupla, eu acho ela muito interessante porque ela dá bastante estabilidade na mala, principalmente quando ela tá bem pesada. Geralmente, né, as malas têm só essa rodinha aqui, ó. Quando tem essa roda dupla aqui, você vê bastante a diferença. Se eu fosse comprar uma mala hoje, eu prestaria muito atenção nisso aqui, uma mala grande principalmente, né? Uma mala de mão não faz muita diferença, mas em uma mala grande, que você vai colocar uns 30 quilos, 20, 30 quilos aí, faz bastante diferença. Outro modelo de mala que eu vou mostrar pra vocês aqui é da Kipling. Eu gosto bastante porque eu acho ela bem resistente, né? Esse tecido que eles têm aqui, ele é bem resistente, impermeável. Essa mala aqui, ela tem mais de 10 anos aí, ela continua funcionando muito bem. Já foi pra tudo quanto é canto, em 4 continentes aí e continua inteira. Bom, aqui, ó, é bem forte também pra você segurar. Acho esse aqui um ponto interessante, né? Tem um local pra você segurar aqui e aqui, né? Ela não é tão leve assim. Antes eu achava que ela era mais leve, mas hoje em dia já existem malas que são bem mais leves. E o interior dela eu acho legal, né? Tem um bolsinho aqui e a parte interna dela aqui, tem esse espaço aqui.
Eu acho uma boa mala de mão, o tamanho dela é ideal também. Tem essa parte da frente aqui, que eu gosto, que dá pra você colocar outras coisas também, ó. Uma mala de mão com bolso do lado de fora eu acho interessante, né? Eu falei no vídeo que os bolsos, né, ter muitos bolsos na parte de fora não é interessante. Mas e uma mala de mão pode ser que seja interessante aí pra você, na hora do aperto, colocar as coisas, né? E ela não tem aquela rodinha dupla, ela tem só essa rodinha simples aqui. Mas, como eu disse, para uma mala de mão, pra mim, é suficiente. Outro tipo de mala também são as malas de tecido, né? Essa aqui é uma mala de mão, ela é de tecido. Eu não gosto muito, assim, no sentido de que suja um pouco, né? Mas ela é bem leve, essa aqui ela é bem leve. Ó, ela tem bolsos na parte de fora, como eu falei, né? É legal o bolso na parte de fora, porque uma mala de mão, você pode, né, na hora do aperto, ter aonde colocar as coisas aqui. Bom, tem os bolsos na parte de fora. E na parte de dentro aqui, ó, tem só mesmo o elástico e o bolsinho aqui. E essa mala aqui também, ela só tem essas rodinhas simples aqui. Mas como eu falei, em uma mala de mão, rodinha simples, não tem problema. Então, existe esse tipo aqui de mala também, que as pessoas às vezes preferem, né? Então, tem a mala rígida, a mala de tecido. Vai depender aí da sua necessidade, né? O que você gostar mais. Uma coisa interessante dessas malas que tem bolso do lado de fora é você poder prender bem o cadeado. Porque que acontece? Você põe o cadeado aqui, né? Elas geralmente tem aqui o espaço, ó. Você coloca o cadeado aqui para você prender o zíper principal, né? Você fecha aqui. E qual que é o problema? Ó, esse zíper aqui, ó. Ele não tá preso, né? Então, o que você pode fazer é você pegar esse cadeado flexível aqui, eu acho bem interessante com essa haste flexível aqui. E você pega e coloca aqui, ó. Prende aqui. E agora, ó. Tá vendo? Fica mais seguro. Agora, esse zíper aqui, ele não anda mais. Então, se alguém abrir a sua mala, né? Fazer a cesariana, né? Pra quem não conhece, né? Colocar aqui uma caneta e abrir sua mala. Depois não tem como ela fechar, porque o zíper, ele não vai rodar, né? Ele fica só preso aqui mesmo. É claro que você nunca está livre que aconteça alguma coisa, né? Até mesmo sua mala pode ser extraviada. Mas se você tomar esse cuidado, as chances de que alguma coisa aconteça aí, elas vão ser bem menores. Outra característica ideal da sua mala é que ela deve ser leve. Bom, uma mala, né, por si só, ela já tem o seu peso, então imagina, se a mala já for pesada, você vai ter aí menos possibilidade de colocar coisa dentro dela, além de não ser muito prático, né? Então, sim, uma mala deve ser leve, mas você deve levar em conta o material, né? Não adianta ela ser leve e o material não ser de boa qualidade também. Outro ponto também é que ela deve ser prática, né? Às vezes a gente vê aquelas malas com aquele monte de bolso ali do lado de fora, né? Que você pode colocar várias coisas, tudo mais. E parece uma ótima pedida, né? Nossa, tem um monte de espaço para colocar um monte de coisa. Mas fala pra mim, quem é que usa aqueles bolsos externos das malas, né? O que você vai colocar ali nos bolsos externos? Tem que fechar, né? Se você for colocar alguma coisa ali, você precisa fechar com o cadeado cada bolso. Não tem como fechar, né? Você vai colocar o que ali dentro, na verdade. E também eu acho um pouco perigoso, né? Ter aquele monte de bolso, porque vai que alguém enfia alguma coisa ali e você não vê também, né? Então o ponto mais importante é você ver o espaço interno da mala. Se ela tem um bom espaço interno, algumas malas têm ali, né? Alguns compartimentos interessantes. Então essa parte é o fundamental que você deve ver, e não a parte externa. Uma mala expansível. Isso aqui, ó, é muito bom. Quando você tá com aquela mala cheia ali, que você não consegue fechar e que você não consegue tirar nada de dentro, né? Você precisa de tudo que tá ali dentro e a mala não fecha. Que sufoco, né? Quem nunca passou por esse sufoco? E nesse momento, ter uma mala expansível aí, que ela vai aumentar alguns centímetros, pode parecer nada, mas 1 centímetro, 2 centímetros a mais ali, às vezes fazem toda a diferença para você conseguir fechar a mala. Outra dica muito importante é você tentar fugir do preto, né? A maior parte das malas que estão ali na esteira, se você der uma olhada, a maior parte delas todas são pretas. E aí é muito mais difícil de você reconhecer a sua mala e muito mais fácil de você pegar a mala errada ou de outra pessoa pegar a sua mala, né? De ter você pegar aí por engano. Então, opte aí por uma outra cor. Eu comprei mala roxa, tem uma mala laranja, eu acho ela ótima, porque de longe, assim, né? Eu já vejo ela chegando na esteira. E uma coisa que geralmente é cilada, parece uma coisa ótima, e geralmente, né, as empresas vendem como uma coisa ótima o kit de malas, né?
Nossa, tem mala de todos os tamanhos ali, sempre que você precisar, né? Tem tudo que você precisa no kit. Mas pensa bem, você vai usar tudo isso? Você realmente precisa de 3 malas, né? Uma pequena, uma média e uma grande? Elas são realmente úteis para você? Bom, esse é o meu conselho pessoal. Eu acho que é muito mais interessante você comprar uma mala quando você estiver precisando dela do que comprar um jogo de malas que vai ficar estocado ali, que você não vai usar. Ou quando você for ver, né, às vezes ela não te interessa mais, não é mais interessante para a sua necessidade. E lembra daquele desafio que eu lancei no começo do vídeo, falando que se esse vídeo não tiver trazido nada de interessante pra você, você não precisa deixar nenhum comentário, nem curtir e nem se inscrever no nosso canal? Fala pra mim, esse vídeo foi ou não foi interessante pra você? Então, deixa sua curtida, se inscreve aqui no nosso canal se você gostou realmente desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!